Em cada vida, Deus tem um propósito diferente, plano diferente de outras pessoas. E isso faz parte da vontade de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos mostra a história de Ana, uma mulher casada. O nome do seu marido era Eucana. E essa mulher casou e ela tinha um sonho de ter filhos. Só que a Bíblia diz que Deus fechou a madre dela. E Ana não conseguia gerar. Ana tinha um esposo maravilhoso para ela. Mas essa causa lhe deixava muito triste, muito abatida. Nos tempos bíblicos, a mulher que não conseguia ter filhos, ela era considerada como uma pessoa de ventre amaldiçoado. Então, as pessoas olhavam para Ana com esse olhar. E Eucana, a Bíblia diz que ele amava Ana, mas ele queria ser pai. E como Ana não gerava, ele tinha o direito de casar com outra mulher para ter filhos. E a palavra de Deus diz que Eucana, ele tomou uma outra esposa de nome Penina. Essa daí conseguia gerar, conseguia ter filhos, né? E essa mulher, a Bíblia diz que ela irritava Ana, de modo que Ana chorava e não comia. E pela palavra de Deus a gente vê que isso durou muitos anos, né? E enquanto Penina, ela irritava Ana, zombava de Ana, Ana todos os anos ia para o templo com seu marido, subia para ir para o templo. Eucana levava toda a sua família, seus 2 esposos, e Ana sempre ia para o templo orar. E teve um dia, meus queridos, que Ana fez diferente. Ana chegou no templo cedo, começou a orar, começou a chorar, mas a voz dela não saía. Ela apenas chorava e falava com Deus, somente com a mente, com o pensamento. E de modo que o profeta teve ela por embriagada, né? Mas Ana não estava embriagada. A palavra de Deus diz que Ana, ela estava derramando a sua alma perante o Senhor. Talvez você hoje tenha uma causa que aos seus olhos é impossível de ser resolvida. Quantas vezes talvez Ana olhou para a sua situação e achou isso? Só que ela servia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que abre porta e fecha porta. E talvez você esteja nessa situação nesse dia, olhando para a causa e vendo achando que é muito difícil. Só que para Deus não há nada difícil. A causa de Ana tinha sido o próprio Deus que tinha fechado o ventre dela. Era para um propósito, para um projeto que Deus tinha na vida de Ana. Porque o que Deus queria dar para Ana, meus queridos, era algo maior e melhor. E talvez na sua vida seja assim também. Porque às vezes a gente olha, não vê nada, só vê portas fechadas, só vê dificuldades, mas é porque Deus está lhe provando, assim como Deus estava provando Ana. Penina tinha filhos, zombava de Ana, porque Deus não tinha nenhum propósito para ela, a não ser de ter filhos. Mas para Ana, Deus tinha um propósito de dar um filho. Aquele filho, Ana ia devolver para o templo. E Deus ia fazer dele um profeta, um juiz e um sacerdote. Ao passo que os filhos de Penina não ia ser nada disso. Então, meu querido, quando as coisas ficarem difíceis para você, lembre-se que Deus tem um plano maior para a sua vida, assim como tinha para a vida de Ana. Ana chorou naquele dia, ela foi mal interpretada, mas Deus que conhece o coração e sabe que Ana estava clamando a ele. E Deus lhe deu resposta, lhe deu vitória. No outro dia ela foi para casa, teve relação com seu marido e Deus fez ela engravidar. E foi mãe de um juiz, de um profeta e de um sacerdote. A bênção que Deus tem para você é muito maior.